Fala galera, tudo bem? E aí, Bruno aqui, e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu nunca imaginei que, assim como nas academias, né? Sabe quando você vai pra academia? Não sei se você curte muito, mas a gente já vê alguns virais na internet da galera que fala assim: uma garrafinha de água e um sonho. Eu posso dizer pra vocês que foi literalmente uma frase semelhante a essa, que é meus prompts e um sonho. E é isso aí. Eu fiz um jogo em 2D e vou te ensinar todos os macetes nesse vídeo. Mas o que é legal eu trazer para você, tá? Que a gente vai entender todo um conceito, principalmente para você que trabalha no ramo de educação, para você que atua como treinamento, para você que quer aprender a fazer games, ou simplesmente você é uma pessoa como eu, que adora IA, gosta de games e quer fazer isso como um hobby, né? O que é importante eu trazer para vocês? Que tudo hoje em dia é possível. Então a gente pisca o olho e as coisas acontecem. E quando eu falo isso, significa que eu usei o melhor da IA exatamente na data de hoje desse vídeo. Então a gente vai abordar conceito, nós vamos falar do ChatGPT, nós vamos falar do Suno, nós vamos falar do Sound Effects do Eleven Labs e nós vamos falar do Manus. Então, se você não conhece nada disso, fica aqui porque toda essa galerinha que eu falei foi quem trabalhou para mim nesse game que vocês estão vendo aí na tela enquanto eu converso com vocês. Então, bora lá entender como fazer um game do zero sem saber programar. Gente, tudo começa com um conceito, tá? Embora eu já tenha trabalhado em alguns projetos na minha vida, desenvolvendo games, eu nunca cheguei num nível de fazer um game como esse, que é uma pessoa só, alguns prompts e esses prompts trabalhando para mim. O que é importante, né? Eu fico imaginando a pessoa que realmente é da área, que trabalha com game, o quanto ela, por meio das IAs, não conseguiria fazer um conteúdo muito legal, porque no meio do caminho, eu já fiz alguns games educacionais, mas nunca fiz um game de tiro como eu fiz aqui, né? Então, eu fico me perguntando como que as pessoas não veem vantagem na IA, sendo que a pessoa que manja de um game pode fazer um novo grande sucesso, trabalhando do quarto dela. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, uma pessoa que tem conhecimento em game vai conseguir fazer isso muito mais rápido que eu. Então, só para vocês terem ideia, eu levei mais ou menos meio período, meio dia para desenvolver este game. Poxa, Bruno, por que meio período? Porque foi ao longo de vários dias, tem vários projetos aqui no canal, está sendo feito com IA um game em 3D também, então se você quer saber como a gente usa IA para o game 3D, já se inscreve aqui no canal e assina o sininho. Se você quer entender sobre como utilizar a IA para ser a sua agência de publicidade, é outro vídeo que vai sair. Então, entre esse meio tempo, a gente desenvolveu esse game para conversar junto. Então a sua opinião é muito importante ao decorrer desse vídeo e não esquece de comentar. Então bora lá. Tudo começa com um conceito, tá? Como eu não sou um cara da área de games, mas jogo muito games, eu tinha tudo na minha cabeça e simplesmente comecei a projetar no nosso amigo do ChatGPT, tá? Eu não falei, você vai me ajudar a fazer um game, nem nada disso. Eu só fui dropando as mensagens aqui. Mas o ideal é que você coloque no ChatGPT, me ajude a fazer um game, ou no Gemini, o que você gostar, porque eles conseguem entregar um resultado muito parecido, tá? Então eu já falei aqui, faça uma nave vista de cima em 3D com fundo transparente, então eu não vou precisar recortar em lugar nenhum, ele já vai me entregar isso pronto, né? Aí eu falei, adorei, realmente ficou no traço que eu queria, porque estava em 3D, faça outra. Ele fez 2 modelinhos. O meu jogo eu tinha na cabeça que você poderia escolher entre 2 modelos de nave. E assim que eu construí. Aí eu falei, adorei. Agora vamos fazer uma nave alienígena, né? E aí ele fez a primeira nave alienígena. Sim, porque o meu jogo era aquele jogo de navinhas, meio que ao estilo Space Invaders, né? Então, vão vindo as naves alienígenas e você vai destruindo essas naves aqui, né? Então eu falei, faça uma, faça 2, faça 3. Então eu fui pedindo para ele criar várias naves aqui, né, ó, de alienígenas e fui salvando. Pra gente salvar, clica aqui, vai ter a setinha, você já faz o download dela ou simplesmente a gente vem aqui e já faz o download. É muito importante, enquanto você estiver trabalhando com o ChatGPT, você ir
dando joia aqui para ele, porque ele vai entender que as entregas que ele tá te trazendo é satisfatória, né? E é claro, depois dele fazer toda a minha frota inimiga, eu fiz aqui a nave mãe alienígena, que são os chefões que a gente vai enfrentar. E ele fez um. E eu pedi para ele fazer outro. E ele fez. E eu pedi para ele fazer outro. E ele fez. Né? E é claro que, como um bom jogo de navinha, você tem que ter aquelas caixas que vêm ali durante a sua jornada para você coletar, para você melhorar o seu tiro. E eu vou te contar já uma coisa que eu coloquei lá na programação. Ele não só melhora, como ele também sacaneia o player, porque tipo, consegui um tiro, 2 tiros, 3 tiros, eu pego o próximo, ao invés de vir uma rajada laser, não, ele volta para um tiro. Então, eu fiz isso só para sacanear, para a gente brincar um pouquinho, né? E aí é claro que ele fez aqui, só que eu queria que ele colocasse P em todos os lados. Daí, só que ele colocou em todos os cantos P's e eu pedi um ajuste. E isso pode acontecer. Repara que quando vem algo que eu não queira, né? Então, falei, amei, mas deixo o P em todos os lados da caixa. Como que eu faço isso, Bruno? Clico aqui e escrevo aqui embaixo. Quando eu faço isso, eu só clico aqui nessa setinha e ele vai puxar a imagem, como vocês estão vendo aqui, né? E vai começar a trabalhar. Ele veio desta forma. O que o Bruno fez? Porque eu não queria tantos P's, né? Eu falei, apague o P da área selecionada. Como assim área selecionada? Gente, vou te explicar uma ferramenta top do ChatGPT. Então, se você quer saber como ativar o modo God do ChatGPT, comenta aqui, Bruno, modo God, por favor, faz um vídeo do modo God que eu te explico, modo God, né? Então aqui, você pode dizer o que você quer tirar, e eu simplesmente cliquei no pincel e fui falando as áreas que eu queria que ele tirasse, pintei tudo aqui, dei o comando e pedi para ele gerar, e aí ele me gerou esta imagem aqui de baixo, já mais limpa como eu queria. Faça uma cena do espaço, porque aí a gente já tinha a frota, os chefões e as naves. Então aí a gente precisa do cenário. Por isso que eu falo, tudo começa com conceito. Vai lá no ChatGPT e escreve. Me ajude a criar um jogo, assim ele vai te dar tudo o que você precisa fazer. Tá? E eu vou te dar um macete ainda maior. Fala que você quer fazer esse jogo utilizando as seguintes ferramentas. Suno IA, que ela fala sobre música, ele cria a trilha sonora para você, Sound Effects do Eleven Labs, e aí você manda outro aí que o jogo vai ser construído no manus.im. Só isso já basta para ele poder te auxiliar e foi exatamente isso que eu usei. E aí ele gerou um cenário, pedi para ele gerar outro, e aí ele gerou uma cidade que eu queria. Eu não gostei muito dessa cidade, daí eu fiquei. E isso faz parte, tá, gente? Da gente ir rascunhando. Não chegou, não chegou. Pedi para ele criar o planeta, gostei que é o planeta alienígena. Você pode rascunhar alguma coisa, como eu fiz aqui, que é a imagem que vocês estão vendo na tela, e eu tirei uma foto pelo celular e subi. Faça em widescreen a introdução baseada nesta imagem. E aí ele fez aqui a imagem. Eu não gostei muito do que ele fez, porque a nave não estava parecida, daí eu pedi assim, cria um cenário, aí ele já entendeu que era esta imagem. Olha só como ele é capaz. Com esta nave, né? Que tem aqui. Eu peguei a nave lá do início do chat e falei, faça um cenário com esta nave. Agora já na visão diferente, vendo, ele pegou lá e fez. Muito bem. Essa é a tela de introdução do nosso curso. Então, por isso que é importante você pedir a ajuda do ChatGPT para montar, porque tudo estava na minha cabeça. E como estava tudo na minha cabeça, eu só fui dropando e agilizando para trazer o mais rápido possível o game aqui para você. Como ele não estava conseguindo chegar em algumas imagens, a dica é: busque na internet. Então, eu busquei algumas referências de imagens, né? Falei, eu quero que o cenário seja, que eu cansei, né? Eu pedi vários cenários, eu quero que seja baseado nessa linha. Aí ele me fez esse cenário e foi o que eu utilizei. Eu cliquei e aí o que é legal? Quando eu cliquei nele aqui, eu cliquei na varinha aqui e fiz exatamente isso. Eu fiz uns rabisco aqui e escrevi, coloque mais nuvens. Fiz exatamente isso. E dei o Enter aqui para ele. E assim como num Photoshop, ele me entregou mais nuvens exatamente onde eu rabisquei. Tá? Então, é isso. Até fiz outros testes de nuvenzinhas aqui, porque eu tava brincando, mas aí não foi.
né? E aí eu pedi para ele fazer um piloto de corpo inteiro, porque eu vou usar na capa do jogo, né? Então você tem que pensar tudo isso. E também pedi para ele fazer aqui a nave lá inicial, né, levemente transparente. Ele fez com alguns errinhos, eu pedi para ele fazer um ajuste, e isso faz parte da curadoria, né, para ele ajustar. E também pedi para ele fazer o alien que a gente vai lutar contra. E ele fez todo esse esquema. Eu fui baixando, baixando, baixando. Muito bem. A primeira etapa de todo o conceito artístico já estava pronto, porque estava na minha cabeça. Segunda coisa era montar a trilha sonora. E aí, gente, suno.com, tá tudo aqui nos comentários, tá? Então, não se preocupe, o link tá tudo por aqui. E aí eu comecei a trazer Game Starship War. Então ele fez vários games, várias músicas aqui, é de graça, aproveita, porque tudo que eu fiz foi usando ferramentas gratuitas. E aí, conforme ele foi fazendo as músicas, eu venho aqui nos 3 botõezinhos e download. Gente, é muito simples, é só você escrever o que você quer aqui. Já falei sobre ele em outros vídeos, eu gosto muito do Suno, mas você coloca aqui o que você quer, né? Pode escrever qualquer coisa ou simplesmente trazer o estilo musical. Eu queria instrumental, então eu deixei flegado, porque o jogo geralmente tem música, e ele foi dropando. Geralmente ele te entrega 2 músicas por vez. Eu ia ouvindo. E aí sim tem a nossa curadoria para ouvir, gosto dessa, não gosto, quero essa, quero. Ok, eu fiz tudo que estava na minha cabeça, mas o ChatGPT ele vai te ajudar, né? Então você vai colocando lá tudo que precisa para compor o seu game. Eu sabia que tinha uma tela inicial, eu sabia que tinha 3 níveis do jogo, então eu precisava de 3 níveis mais uma tela inicial, 4 músicas. Baixei essas 4 músicas. E aí a gente parte pro efeito especial. Você vê que você tá montando pacote, tudo isso com IA. Gente, tudo isso com IA. Pensa no tempo que você levaria para fazer uma curadoria de ficar ouvindo o sonzinho ali. Eu quero o sonzinho de tiro. Eu quero o sonzinho daquilo. Por mais que você faça o filtro, você teria que ir atrás disso. E num banco de música ou num banco de efeitos especiais de áudio, você ainda não vai ter algo próprio, né? Uma IA criando algo único para você, único entre aspas, né? Mas não deixa de ser único, né? E aqui você tem isso, né? Então ele foi criando várias coisas. Em alguns momentos no Eleven Labs, e esse link de efeitos especiais vai estar aqui para vocês poderem seguir. Às vezes ele dava uma delirada, quer ver, ó? Sei lá, o cara começou a falar russo, sei lá que língua que o cara tá falando, tá? Mas eu tava pedindo uma grande explosão com várias coisas, mas na maioria das vezes ele foi acertando, né? Ó, de explosão, de tiro e etc. Então eu fui selecionando qual eram os melhores, simples, só clicar aqui, baixar e tive o meu acervo para tudo que acontecia. Quando ele coletava o box, quando ele movimentava a nave, quando ele dava um tiro, quando o inimigo dava um tiro, quando o inimigo explodia porque eu matava, quando o boss explodia quando matava. E aí, quando eu fiz esse grande pacote, eu fui pro Manus. Gente, o Manus, apresentar ele aqui para vocês, tá? O Manus, ele é talvez uma das grandes ferramentas que a gente vai ver por aí. Por quê? Porque ele integra vários agentes de IA. Pensa que é como se você tivesse um esquadrão com vários conhecimentos de pessoas trabalhando para você. Um programador, um designer, um isso, um aquilo. Então você pode, desde pedir um plugin para o WordPress para você fazer um curso tipo o Netflix, desde um jogo de Tetris, ou então um game aqui. Ele faz tudo, é de tudo para tudo. Você consegue fazer isso com ele. E foi exatamente aqui que a gente trabalhou neste projeto, né? Então, ó, se liga como eu vim aqui, ó. Faça um jogo de nave com seta, né? Com as setas você controla a nave, a barra atira, barra de espaço aqui do computador, né? Use exatamente as imagens anexadas, você deve usar as imagens anexadas, a nave 1, anos aqui. Vocês viram que essa aqui foi o protótipo que eu comecei, tá? Então, como eu não sou um cara da área de game, eu comecei com um protótipo muito meia boca, mas depois eu falei assim, não, eu quero melhorar. Você vai ver que lá na frente eu melhoro isso. Ele começou a programar, e aí depois eu quis substituir tudo.
Vamos ajustar o game e deixá-lo mais profissional. E aí eu comecei a subir aquelas imagens que eu mostrei para você no ChatGPT. E fui subindo, e fui subindo. E aí ele foi ajustando. E aí, isso que é legal. Você pode simplesmente ir ajustando o jogo conforme for, né? Eu trouxe várias ordens aqui para ele, como por exemplo, avançar na guerra, vencemos a batalha, não a guerra. E eu fui trazendo várias coisinhas para ele melhorando. E assim, novamente, como eu não sou um especialista, realmente ele foi executando e eu fui pedindo mais. Ele foi executando e eu fui pedindo mais. E fui testando, porque faz parte nossa também, né? Porque eu falei, quero que funcione em tela cheia. E aí, quando eu clicava para funcionar em tela cheia, dava algum bug. Aí eu voltava para ele e pedia todo o ajuste. Você vai ver que é muito longo aqui o meu chat, porque eu não sou um especialista da área de games. E não usei o ChatGPT para estruturar esse meu projeto no Manus. Por isso que eu dei a dica inicial para vocês. É vivendo e aprendendo. E isso é legal deste canal, tá? Inclusive, se você quer ter acesso ao Manus e me ajudar, no link abaixo, nos comentários aqui do vídeo eu vou deixar um link para você poder acessar. Além de você ganhar muitos créditos, eu também ganho um pouco de crédito para continuar fazendo conteúdos aqui para vocês, tá? E aí eu fui testando, né? Pedi para ele trocar o céu, colocar aqui, fiz o teste para passar nuvens, daí não gostei, aí pedi para tirar das nuvens saindo e fui inserindo tudo aqui para que ele ficasse dentro da minha expectativa e depois foi só um teste de ajuste e erro. Então, por exemplo, né? Quando eu entrava no jogo, eu vi que a música inicial não começava a tocar. E aí eu pedia para ele, faz um sistema de pré-carregamento que eu quero entrar e ver essa música tocando. E aí a gente fez. Modo de tela cheia aprimorado porque estava dando bug quando eu ia para a tela cheia. E sempre ele ia me dando um link para eu ir testando, testando, testando. Gente, eu poderia fazer várias coisas aqui, como por exemplo, vídeo de introdução do game. Eu poderia fazer escolha de personagem. Eu poderia ir brisando e ir melhorando esse projeto. Só que eu achei tão legal, tão bacana trazer essa informação para vocês, que eu acho que demoraria muito para sair esse vídeo e eu acho que eu posso te ajudar, te dar um plim, você que quer fazer esse game, né? Então comenta aqui e fala, Bruno, putz, adorei esse vídeo porque isso vai me ajudar a dar um plim. Tanto é que no final eu até publico esse jogo, né? Ó, publicar na comunidade, visitar, e o link do jogo vai estar aqui nos comentários também para você poder jogar e dar dica para mim. Joga, acessa e fala, Brunão, putz, seria legal você colocar o item de pegar a vida a mais, seria legal de você fazer o cenário em movimento, né? Porque eu não fiz, eu fiz algo muito simples só para mostrar para vocês que era possível construir um jogo assim. Vamos ver o resultado final, né? Então a gente consegue ver esse jogo aqui, ó. Com tudo que eu falei, já tá no carregando, olha lá. Salvar o mundo, a gente vai escolher a nossa nave e vamos começar a jogar. Tá aqui, ó, dando tiro. Eita, já morri aqui no início, né? Então, ó, já tô com um tiro a mais. Olha que legal, gente. Peguei aqui o tiro triplo. Opa, deixa eu vir aqui no canto e... tela cheia! Uou! Agora vem o boss. Olha lá. Olha que legal, gente, como é que fica esse negócio. Não vencemos a batalha. Próximo nível, olha só. Vocês viram o sonzinho que faz quando eu movimento aqui, ó? A nave de um lado pro outro. Pronto. Olha lá, agora é o boss. Olha lá, enfrentando o boss. Matamos o boss. Vamos para a próxima nave. Olha lá. Vamos ver, será que eu passo aqui? Ai, tem uma vida só, hein, gente? Tô na fase 3. Será que eu passo desse boss? Vamos tentar. Morri. Mas vocês já tiveram uma ideia de como funciona esse jogo. Gostou? Diz se você não achou demais. Comenta aqui porque é muito importante a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Espero que essa dica te ajude muito. Até a próxima. Tchau, tchau.